Fala galera da engenharia, sejam muito bem-vindos a mais um 3DX Cast, o podcast oficial da SolidWorks e da Dassault Systems. Eu sou Edu Cavalcante do blog da engenharia e em mais um episódio eu estou como host aqui com o meu querido tio do marketing, André Biancardi. Olá pessoal, tudo bem? E também com dois convidados de peso, eu só trago gente de peso aqui, né? Dois convidados de peso, Mamed, que é o atual presidente do CREA São Paulo, e o Mário Beleze, que é o diretor comercial América Latina da Dassault Systems. E para quem não sabe, acho que todo mundo aqui sabe, mas se você não sabe, se você já sabe, não custa lembrar, é a maior empresa de software de modelagem 3D do mundo. Então a gente está aqui nessa mesa hoje para discutir um pouco mais de engenharia. Vamos nessa? Vamos nessa, André? Vamos. Então vamos lá. Antes da gente começar, preciso te lembrar que a gente vai ter esse ano, depois de 15 anos sem acontecer presencialmente, o evento de lançamento do SolidWorks 2024, que é um dos softwares de modelagem 3D mais importantes do planeta. E esse evento vai acontecer aqui em São Paulo, em uma parceria entre Dassault Systems e CREA São Paulo. Uma parceria única que não vem só com um evento em conjunto, mas traz consigo uma bagagem completa de benefícios para o profissional que estiver linkado entre CREA São Paulo e SolidWorks. Mas mais detalhes sobre toda essa parceria você vai conferir diretamente no evento. E, por falar em evento, todos os detalhes para você se inscrever e participar com a gente, fazer relacionamento e encontrar pessoas bonitas como essas aqui. Tá tudo aqui na descrição desse vídeo, em algum lugar aqui da tela, não sei onde você está assistindo. Então é só clicar, fazer sua inscrição. Espero que nesse momento ainda tenham vagas, porque como é um espaço físico, a gente não consegue encaixar um elefante numa caixinha de fósforo, então o espaço é limitado, as vagas são bem limitadas. Então, se você está aqui agora, pausa esse vídeo, faz sua inscrição e depois você volta a assistir. Então, bora nessa. Mamed, Mário, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Obrigado, Edu. Obrigado, André. Obrigado. Prazer imenso estar aqui para falar de engenharia com vocês. Exatamente. E para falar de engenharia, ninguém melhor do que o Mamed, que é além de ser presidente do CREA São Paulo, ele é também um profissional com muita bagagem, né? Uma responsa aí muito grande no currículo. Mamed, vamos começar falando de eventos, né? A gente já começou falando de eventos. Conta um pouco pra gente o que o CREA tem feito relacionado a eventos no estado de São Paulo. Bom, nós temos um programa que chama CREA Capacita. Como o próprio nome já diz, é para capacitar colaboradores, profissionais e a sociedade como um todo, além de estudantes, né? E esse evento que você citou vai acontecer na nossa sede, que é mais um evento do CREA Capacita. O CREA Capacita tem eventos próprios do CREA e eventos de parceiros, que é o caso desse. Então, a nossa sede de plenário na Avenida Angélica tem ficado aberta nos dias que não tem eventos oficiais do CREA, justamente para que os profissionais possam estar lá dentro do CREA se capacitando. E é um movimento único, né? A gente nunca tinha visto isso antes. É um movimento recente, começou a acontecer. Participei de alguns capacitas já e é muito legal a gente poder se conectar com outros profissionais ali em eventos de capacitação. Exatamente. A gente precisa gerar valor profissional. E essa foi a forma que a administração encontrou de fazer isso. Porque a gente estava com a sede lá ociosa em boa parte do tempo, principalmente à noite, que é quando os capacitas mais acontecem. Então a gente, nos últimos 6 meses, mais de 130 horas de eventos acontecendo, de capacitação profissional, e mais de 15 mil profissionais que nunca sequer passaram pelo CREA, estiveram lá dentro podendo se capacitar. E isso quer dizer que ele está se preparando melhor para o mercado de trabalho. Então é o CREA devolvendo para ele uma capacitação, uma melhor colocação, uma geração de valor. Sem contar o networking que é proporcionado ali dentro. E tem os profissionais que participam dos eventos de forma online também, né? A gente não está nem contabilizando aí, é muito mais gente. É muita gente. Não, o network é incalculável, né? É incalculável. O legal é que assim, quando a gente começou a conversar sobre fazer o evento, para quem não sabe, de lançamento de novas versões, né? Todo ano a gente tem uma nova versão do SolidWorks, que é o principal software da Dassault Systems. Ele ia ser de forma virtual. E aí, como o Edu falou, 15 anos sem fazer um evento presencial. Já podia ter uma festa de debutante já, né? Faz 15 anos. Vou lá de gala, precisamos achar a debutante. E aí, quando veio a ideia, o convite do CREA de abrir as portas para a gente poder fazer o evento lá dentro, que é uma sede gigante, apesar o Edu falou da caixinha de fósforo, a caixinha de fósforo é grande e é muito bonita. Cabem 400 pessoas dentro do teatro, é um teatro incrível, um coworking deles é lindíssimo, muito bem equipado.
tem também todo o cuidado do CREA de entender qual que vai ser o conteúdo, o que a gente vai levar para o associado para ver se faz sentido naquela narrativa. Então é muito legal porque você vê o cuidado, né, de uma entidade séria como essa, Sem de dúvida. falar, legal, beleza, vocês querem fazer um negócio aqui, a gente entende que seja interessante, deixa eu ver o que realmente vocês vão fazer. Então isso é muito legal porque realmente gera valor, traz coisas interessantes para todo tipo de engenheiro, né? Desde o engenheiro que começou a profissão agora ao cara que já está há anos e anos no mercado. Então a gente ficou bem feliz com a oportunidade de estar lá dentro, vai ser bem legal. E vocês estão olhando aqui para o principal culpado disso está acontecendo, né? O Mário. A gente rascunhou esse projeto, a gente trouxe esse desejo, a gente jogou na mesa, e aí Mário da Sosystems e o CREA São Paulo fizeram esse casamento e funciona muito bem, né? Fundamental, né, Edu? Primeiro, obrigado, Mamed, pela presença também com a gente. Edu, obrigado, André, pela oportunidade da gente bater esse papo aqui hoje, né? Foi um processo que nós iniciamos lá em Nashville, né? Você estava lá com a gente, você não perde nosso evento, que bom. Por nada. Aproveito para fazer um jabazinho aqui, é o 3D, eu estou falando do 3D Experience World, que acontece todos os anos, uma vez por ano, nos Estados Unidos. O próximo agora é em Dallas, vai ser em fevereiro. Maiores informações no blog da engenharia. Né? Isso aí. E a gente convida todos para estarem lá com a gente, né? E não é diferente, como vocês comentaram, fazia 15 anos que nós não fazíamos um evento da SO de lançamento de novas versões, principalmente da tecnologia SolidWorks, né? Aqui no Brasil, por uma decisão estratégica que nós tomamos há 15 anos atrás. Nós somos hoje uma equipe que ela tem a equipe nossa interna e nós temos 25 distribuidores, VARs, parceiros em toda a América Latina. Esses distribuidores eles estão espalhados por praticamente todos os países da América Latina. Eu falo de República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Equador, Chile, Argentina, Colômbia, Peru, Brasil e por aí vai, né? E eu estou falando aqui de um exército de vendas de mais de 1.000 pessoas que todos os dias saem à rua para falar das nossas tecnologias e cuidar dos nossos clientes. Ou seja, a gente tem que agradecer muito a todos os nossos distribuidores também por esse trabalho em conjunto, né? E então nós tínhamos tomado a decisão, Mamed, há 15 anos atrás, de transferirmos essa verba dos eventos que nós fazíamos para que eles pudessem fazer os eventos deles, e isso tudo vem crescendo cada vez mais, não acabou, vai continuar acontecendo, é uma fórmula de sucesso, mas especificamente esse ano nós precisamos celebrar o acordo, o tratado, enfim, toda essa parceria com o CREA, né? E como você bem comenta, que estrutura que vocês têm aqui em São Paulo, é impressionante. Se você é engenheiro ainda não visitou o CREA, vá até lá, na Avenida Angélica. É impressionante. Eu preciso só fazer uma correção. Por Não favor. é em São Paulo, é no estado de São Paulo Isso, inteiro. no estado de São São Paulo. mais de 200 sedes que a gente tem, Impressionante. próprias ou parceiras, Impressionante. e todas vão se transformar em coworkings para os profissionais. Impressionante. Muito legal. Muito legal. Lá na sede Angélica está o nosso primeiro coworking, nosso Não, coworking modelo. Eu visitei, é incrível. É incrível. E o planejamento é que todas as sedes estejam naquele mesmo modelo para que o profissional possa ser atendido no estado inteiro com o mesmo padrão de qualidade. E como você comentou, né, Mamed? É um processo de cada vez mais o CREA apoiar o teu membro, né? O teu associado, né? Exatamente. A gente precisa trazer uma experiência para ele, que é o nosso cliente, se é que a gente pode chamar esse registrado de cliente, e gerar valor para ele. Sim. Então o cara sai daqui de São Paulo, vai fazer uma reunião em Ourinhos. Sim. E ele precisa de um espaço para fazer uma reunião, porque ele vai fazer um trabalho pontual lá. Por que não a sede que o CREA está instalada Gostei do exemplo. servir? O homem da terra. Foi. Perto da minha terra. Eu ia falar Votuporanga, mas aí ia parecer presunçoso demais, né? A minha terra. Mas a pessoa tem que procurar um espaço para fazer uma reunião com o cliente, que é uma coisa rápida. Sim. Né? E ele encontrar no CREA esse apoio. Então a gente tem trabalhado para isso, dentro de um planejamento. Nós vamos trabalhar juntos para que em Bernardino de Campos tenha uma sede do CREA. Combinado. Conte Certo? comigo. Vamos juntos. Isso aí. Isso é um movimento muito legal, né? Eu, por exemplo,
Eu, particularmente, eu uso muito da unidade do CREA Angélica, uma média me encontrou várias vezes lá, porque hoje eu não tenho escritório físico mais em São Paulo. Mas eu preciso marcar com o cliente, preciso fazer alguma reunião, é lá que eu marco hoje. Sim. É apresentável, é o meu escritório também, porque eu pago uma anuidade para estar associado ao CREA. E de verdade, o aluguel de uma sala, eu pagaria tipo 2 diárias, no máximo, e custaria mais caro do que minha anuidade. Então, a gente vê muito valor. Impressionante. Sempre o café quentinho, a gente acaba encontrando muitas pessoas e conectando com novas pessoas ali dentro. Então, assim, é muito legal. Não tem como falar que isso não é algo que transformou o sistema em todo o estado de São Paulo. Né? Para quem nunca trabalhou no coworking, a energia que gera lá dentro é uma coisa incrível. Fantástica. É incrível. Porque você tem profissionais das mais diversas áreas trabalhando, fazendo os seus trabalhos particulares ali. Só que de repente você está numa ligação, a pessoa ouviu o que você falou e falou, eu tenho uma solução para isso. E aí essa energia começa a resolver problemas. Então, é um engenheiro ajudando o outro, é uma troca absurda. A gente visitou alguns coworkings para conhecer essa energia e você chega no lugar, você começa a borbulhar ideias na cabeça de ver o que está acontecendo, sem nem trabalhar. Imagina trabalhando. Sim. O Edu é prova viva disso. O que tem tudo a ver com o que nós conversamos de tecnologia. A Dassault Systems fornece tecnologias em formato de software, desde o startup até as maiores empresas do mundo, né? Quer dizer, são 12 verticais diferentes da indústria, onde para cada indústria existem as soluções próprias, né? E eu entendo quando você fala disso, porque concordo, aliás, plenamente, porque quando você visita um ambiente de startup, um ambiente onde eles se conectam ali, aquela energia, aquela vibração, e do mesmo jeito que o evento 3D Experience World mundial, ele é o berço da tecnologia, o CREA é o berço, a casa do engenheiro. Então, você imagina unir esses ambientes, né? Fica uma coisa importante. Você sabe uma coisa? Eu sou o único da mesa que não sou engenheiro. Então não tenho como ter CREA. Poxa. Mas... Não, eu também não. Não, você não é engenheiro também? Não, ainda não. Então tamo junto então. Ainda dá tempo, hein? Dá tempo. Uma coisa que eu acho que é muito legal é assim, eu com a visão de cliente, né? Se você vai construir uma casa ou você vai fazer qualquer outro serviço que você precisa de um engenheiro e você vai fazer uma reunião com esse profissional, esse cara vai lá e fala assim, vem aqui comigo na sede do CREA. Você vê que ele tem a chancela, ele tem um acesso àquele lugar lá. Nossa senhora. Você vai olhar diferente. Você vai olhar diferente. Você fala, cara, que legal. Esse cara ele tá bem instruído, ele tá bem assessorado, ele é um cara que se mantém num ambiente, no habitat natural dele aí, que tem uma turma que pode ajudá-lo. Então, é bem legal. Bom, a gente, por exemplo, um dos capítulos que a gente vai ter aqui, né, no 3DS Cast é com uma das profissionais que a gente conheceu lá no CREA, no dia que a gente foi fazer uma das visitas na sede lá da Angélica, que é a Valesca. Aliás, depois assistam, vai ser um episódio muito, muito, muito legal, muito incrível, falando um pouco da visão da mulher engenheira, né? Sim. Então, a gente só foi possível essa conversa porque ela estava passando, o Edu conhecia, a gente começou a conversar, convidou e ela veio aqui. Incrível. Então, é bem legal essa oportunidade. Se a gente... Talvez se não existisse a sede do CREA, a gente não teria conseguido viabilizar essa oportunidade. E nessa linha que você puxou, de estar na sede do CREA falando com o cliente, no interior, o CREA aloca suas sedes dentro de associações de engenheiro. E isso é um ponto legal. Por quê? O que é uma associação? Uma entidade privada sem fins lucrativos que congrega profissionais, né? Uma organização civil de profissionais ali que entendem que precisam ser valorizados, discutir as melhorias daquele município e se aglutinaram numa associação. O CREA, via de regra, ao invés de ter uma sede própria, vai e se instala dentro dessa entidade. Incrível. Por quê? Legal. Nem todos os profissionais estão associados àquela associação. Sim. Só que se ele precisa de um serviço do CREA, ele vai até a unidade física, ele vai lá dentro. Então a gente fomenta que todos os profissionais possam ser associados. Porque a gente sabe a força e o poder que uma associação tem dentro de um município e como ela trabalha. E quando eu digo que as 200 sedes estão para se transformar no coworking, não são sedes próprias, são sedes de associações. Para valorizar esse movimento associativista, esse grupo de profissionais que está sempre querendo engrossar esse coro de fazer a engenharia funcionar naquele lugar, com a sua peculiaridade. Então, uma cidade pequena, até como Votuporanga, como Ourinhos,
né? O profissional receber um cliente dentro de uma associação de engenheiros, que talvez ele não seja associado, mas que ele possa vir a ser, chancela ainda mais Sim. esse Sim. relacionamento que ele tem naquele lugar. Em cidade pequena a gente sabe que Como é, né? relacionamento conta muito. Muito. Imagina a energia de tecnologia que envolve esse cenário todo que o Mamed acaba de nos contar, né? Incrível. Então é algo assim. Eu vou falar como mídia agora, tá? Como blog da engenharia. Vou falar. Eu tô com o CREA São Paulo e com o Dassault Systems aqui na minha frente. Eu acredito que o profissional de engenharia, ele é cliente tanto do CREA São Paulo ou do CREA do estado dele, quanto da Dassault Systems. E ambos oferecem ferramentas para o profissional. Só que muitas vezes é muito comum, e eu fico triste em saber que tem profissionais que nunca foram à sede do CREA São Paulo ou do seu CREA, não foram buscar se conectar, assim como profissionais que nunca buscaram conhecer as ferramentas da Dassault Systems, né? Sim. Como todo, SolidWorks é uma delas. Acho que a maior câmara que a gente tem hoje é de civil, né, Mamed? Sim, são 100 conselheiros hoje. A gente tem Draft Site, que é Meu uma Deus. ferramenta extremamente completa É. para o profissional de engenharia, mas talvez por falta de conhecimento, o profissional nem sabe que essa ferramenta existe. E ela integra tudo dentro da plataforma da 3D Experience. Uhum. Então, assim, a gente tem ferramentas no mercado. A gente tem o conselho que fornece ferramentas, fornece capacitação. Inclusive, vou provocar aqui nessa mesa aqui que a gente traga, em conjunto dessa parceria, mais capacitação para o profissional, né, que envolva SolidWorks, que envolva as ferramentas da Dassault Sim. Systems. A gente pode levar isso para o profissional lá na sede do CREA São Paulo. Acho que é totalmente válido Sem dúvida, a gente fazer isso. sem dúvida. Então, assim, hoje o profissional só não avança, só não vai para frente se ele realmente não quiser. Sim. Porque ferramentas existem. Tanto o conselho quanto empresas privadas oferecem essas ferramentas, né, André? Você vê que como é importante. Desculpa, só Imagina, um comentário aqui rapidamente, André. E eu já passo a palavra para você. Sobre o que o Edu acaba de dizer, né? A gente se foca muitas vezes na palavra SolidWorks e tudo mais, mas assim, como nós falávamos aqui nos bastidores antes, o SolidWorks de 15 anos atrás, né, quando comparado Do com último o de- evento, né? do último evento, ele praticamente é uma outra coisa, né, uma outra solução. Hoje você, por exemplo, não recebe uma licença de SolidWorks sem vir junto todo um pacote de conectividade na nuvem. Então, isso tudo já está conectado à cloud, abrindo outros horizontes. A gente fala de governança, fala de simulação de altíssimo nível. É extremamente poderosa toda a solução hoje na área do que nós chamamos de Customer Role, que é a parte de SolidWorks que nós estamos conversando aqui, né? Tudo isso conectado com todas as outras soluções tecnológicas da Dassault. Então, esse horizonte ele vai longe, né? Mas você comentou de uma solução que mais voltada para a área de civil, que é o Draft Site. Quando o engenheiro, por exemplo, ele não busca esse tipo de informação, e aqui é uma provocação, né? Estando próximo ao CREA, ele vai ter esse tipo de informação, ele vai descobrir que existem outras soluções, diferentes das que ele usa hoje, por exemplo, por conveniência, talvez pagando mais caro, ou seja, existem. Um bom exemplo é o que você muito bem lembrou aí, que é o Draft Site. Que é uma baita de uma Baita ferramenta, ferramenta, né? sim. Quem começa a usar fala, nossa, É. como assim eu não Como assim conhecia eu não essa sabia ferramenta? disso? E a gente percebe, assim, como eu não conheço essa ferramenta e como eu não... como o CREA não gerou valor para mim de alguma forma, é pura falta de informação. Exato. De buscar informação, às vezes no dia a dia a gente tá com a cabeça muito cheia, tá naquela correria. Tô sem tempo. Tô sem tempo. E só replica o que o colega falou. Né? Ah, mas o que o CREA faz? Uma verdade absoluta, né? E quando a gente, CREA, vira para uma pessoa e fala assim, mas o que você precisou que o CREA não fez? A maioria esmagadora das respostas é nada. Nem sabe, né? Nem sabe. Ele nem sabe. Mas é falta de informação. Estamos falando de engenheiros aqui, mas é de todos os lados. As pessoas, elas tendem a não buscar informação. Os que buscam saem na frente. Exatamente. E é para isso que a gente está aqui, para disseminar isso tudo. Falar Ô, disso Mamed, tudo. eu queria te fazer uma pergunta do seguinte. Nesse dia que a gente conversou com a Valesca, foi semana passada, né? Semana Foi. passada. Eu vi muita gente lá no CREA com uma camiseta escrito CREA Jovem, que eu achei fantástico, porque tem dois pontos aí, né? Primeiro, a Valesca citou muito, a gente conversou muito sobre o problema que
muitas vezes as meninas não naturalmente, por uma questão cultural, não imaginam como primeira opção ir para a área de exatas, né? Elas vão para as biológicas, para as humanas, né? E esquecem um pouco que elas podem também ser engenheiras ou qualquer outra coisa que elas queiram. E um outro ponto que eu achei muito legal também é que a gente sabe do déficit que a gente tem de engenheiros de todos os tipos de engenharia que a gente tem no Brasil. Então, quando eu vi ali o CREA Jovem, eu fiquei curioso para entender qual que é a ideia do CREA Jovem, qual que é a ideia dessa provocação de conversa com essa molecada que ainda tá, às vezes é muito pequeno ou ainda tá meio na dúvida do que vai fazer. O que o CREA vem fazendo com... Você citou 3 coisas muito importantes. CREA Jovem, mulher na engenharia Sim. e jovens na engenharia. Sim. Vamos começar do primeiro ponto. O CREA Jovem em São Paulo foi fundado há uns 13 anos, mais ou menos. Hoje, o presidente licenciado Vinícius foi quem foi fundador nisso lá atrás, quem fomentou que isso começasse, que são jovens profissionais dentro do conselho. O que o conselho pode fazer por esse jovem profissional, né? E a gente tem uma comissão permanente no plenário que trabalha isso, trabalha as universidades, vai dar palestra, e tem o evento anual do CREA Jovem que acontece aqui, lá na sede Angélica, para trazer esses estudantes para cá eles entenderem o que vai acontecer. Na semana passada, especificamente, aconteceu o estágio visita, por dentro do CREA. Por isso que tava bombando. Só. Que é um desdobramento do CREA Jovem, né? Um Entendi. programa dentro do programa. E foi uma sacada incrível esse ano da administração de fazer isso, porque a gente traz estudantes de 3º, 4º, 5º ano de engenharia para dentro do CREA e mostra dentro de uma semana tudo o que o CREA faz. Na segunda-feira eles vão chegar e conhecer a sede, ter uma explicação geral. Na terça vão fazer uma fiscalização in loco dentro do carro do fiscal, voltam, veem como o processo é gerado. Na quarta-feira eles relatam esses processos dentro das Olha câmaras Legal. e simulam ali uma plenária. E na quinta-feira o programa se encerra na plenária. Oficial. Oficial, plenária oficial do CREA. A plenária acontece no piso de baixo do auditório, eles ficam na parte de cima, acompanhando e vendo na real o que está acontecendo. Que Caramba. legal. Não necessariamente o que eles fizeram na quarta, que é só uma simulação, Sim, mas os sim. processos reais acontecendo ali. Então foi isso que vocês viram lá. E é engraçado que, naquele dia, até encontrei o Edu depois, Mais uma vez, né? mais uma vez, lá no nosso coworking, com essa molecada toda. E um Tem deles... plano de fidelidade? Quem frequenta mais ganha mais pontos? a gente pode estudar alguma coisa assim, O né? Edu ia ser premium. É o Black, né? Usuário do mês. Usuário do mês. Os caras vão colocar uma foto lá, A né? plaquinha. Teve um estudante que virou pra mim e falou assim: ah, mas você pegou DP na faculdade? Eu falei, peguei várias. Não formei em 5 anos. Aí eles olharam assim, assustados, né? É sério? Eu falei, é sério? Eu tinha que jogar bilhar, né? Pô? E não é demérito, não. Quem ia jogar truco? Pô, Imagina. Você formou em assim, quantos né? anos na média? Na primeira graduação eu formei em 7. Olha, tamo junto. Também formei 7. Na segunda, como já foi segunda, foi bem menos, foi em 2,5. Eu cortei um monte. Mas eu falei, não é demérito nenhum. Por Exato. que você pegou essa DP? O que você está fazendo com ela e o que você está fazendo com o seu tempo ocioso? Você está se preparando melhor para o mercado de trabalho? E hoje eu enxergo que se eu tivesse formado em 5 anos naquela primeira graduação, hoje eu não estaria aqui. Com toda certeza, absoluta certeza eu não estaria aqui. Ter ficado retido naquele ano me proporcionou fazer um estágio melhor, me proporcionou fazer networking muito melhor, me proporcionou uma formação melhor em outras áreas. Sim. Né, que a gente fala lá da hard e soft skills, nas soft skills principalmente, que a faculdade não Sim. me dá aquilo. Sim. Que a maturidade também vai te ajudando, né? Muito, muito, absurdamente. E aí, o menino saiu de lá e falou assim, poxa, obrigado, eu não sabia nem como falar pro meu pai. Falei, fala pra ele, pai, peguei DP nessa e nessa matéria, aconteceu por conta disso, já tô verificando o que eu posso fazer pra E é o melhorar pro seguinte, próximo o presidente semestre. do CREA falou que eu posso pegar DP, pai. Tá aqui o telefone dele. Tudo pai. Liga tem pra um ele. porquê. O que você vai fazer com isso é o que vai te Exato, diferenciar no exato, mercado. Sim, né? sim. E aí, gente querendo desistir do curso de engenharia, virou e falou assim, não vou desistir. Porque eu percebi nessa semana que o que eu quero pra minha vida é isso. Olha, E não é fácil, né? Se não fosse é, fácil, todo é um mundo curso era. difícil. É um curso chato no começo. Não adianta a gente Claro. falar que é legal, porque não é. Ele Porque vai no começo, ficando no legal. começo ele é bem generalista, né? Exatamente. E é onde a gente tem a maior evasão, tá aí. Né? E falando em evasão, a gente começa a perceber que os cursos de engenharia não têm uma procura muito baixa. E isso é preocupante, porque quando a gente tem, num país, uma formação
muito maior em áreas de humanas, e vou especificar aqui, direito, administração, não é nada contra essas formações. Sim. Mas a gente precisa de desenvolvimento. Desenvolvimento vem de tecnologia, que vem de engenharia. Sim. Então a gente começa a perceber que países desenvolvidos, e a gente pode incluir aqui Estados Unidos, China, Índia, e não importa qual regime político desse país, Não. importa o número de engenheiros que ele forma. Sim. Alemanha é um outro exemplo. Exatamente. Incrível. Sim. Incrível. Absurdo. É, Esses países estão muito na nossa frente. sim. Então, país de primeiro A gente mundo tem um déficit enorme de forma engenheiros, né? muito mais engenheiro. E uma situação que acontece é que, aqui no Brasil, quando o PIB começa a cair, a procura por cursos de engenharias diminui. Quando o PIB volta a subir, essa procura volta a subir também. E é um caminho que deveria ser o inverso. né? Sim. Que Porque loucura. quando o meu PIB está caindo é porque eu estou com um problema. E o engenheiro é formado na vida dele para resolver problemas. Problema, sim. Aí o cara vai fazer marketing, não ganha dinheiro, sendo que ele podia ser engenheiro, tá aí, tava bem. Poderia Aí. ser engenheiro. Por isso que virou publicitário, É, né? publicitário. Lá quase, Esse, ó. ó. Esse foi o momento de choro do dia. Olha, Do mas, nosso RH, amigo. olha aqui. mas eu sou engenheiro de formação, trabalho com engenharia, mas também trabalho com marketing. Verdade, E não é ruim, verdade. Não, Não é ruim. Não. Não é ruim. Mas aí, puxando outro gancho, falando da Valesca, né? Por que que mulheres, há um tempo atrás, faziam menos parte da engenharia? Porque é um universo machista, Sim, muito. predominantemente masculino. Sim. Mas isso não deveria ser impeditivo. E hoje não tem sido mais. Só que para isso refletir na administração, nos conselheiros, nos inspetores, na diretoria do CREA, isso precisa vir da formação. Sim, Eu preciso com ter mais certeza. engenheiras mulheres sendo formadas, eu preciso ter mais estudantes de ensino médio, mulheres interessadas em engenharia. Né? Então é um Uma mudança trabalho cultural enorme, né? que a gente precisa fazer. E no CREA hoje a gente tem uma comissão de diversidade que trabalha tudo isso. Trabalha inclusão, trabalha a mulher na engenharia, as pessoas com alguma deficiência. Não tem que ser impeditivo. E no CREA São Paulo não é. O legal da pessoa com deficiência é bem. que melhor do que ela para saber como melhorar a acessibilidade, a vida dessas pessoas, não existe, né? Ela sofre, ela vive aquilo na pele, então é legal. Que é um exemplo Dá esse prático. Nossos colégios de inspetores tinham alguns eixos temáticos, um deles era acessibilidade. E aí tinha uma vivência. E eu entrei para visitar uma sala, quem estava dando a palestra, que é a Lenita, falou assim, vem cá, vamos fazer a vivência. E ela me vendou e me deu um bastão para eu andar na sala. Ela falou, anda. E o medo, né? E o medo? É só naquele momento que a gente entende Sim. o que uma pessoa com deficiência visual passa na rua, Sim. passa num prédio. É. É só dessa forma. Tenso. Sentar numa cadeira de rodas e ter que se locomover. Uhum. Se você não fizer isso, infelizmente, por mais que você estude para que a acessibilidade seja boa, se você não viver aquilo, você não vai sentir a dor de quem tem aquela limitação. E Sim. andar numa calçada igual que a gente tem aqui em São Paulo, Não, é Terrível. difícil encontrar uma, né? nossa, muito, muito, Difícil muito encontrar uma. difícil. Eu estava ouvindo uma pesquisa na semana passada sobre os aplicativos de carro, táxi 99, todos eles, e a quantidade de carros adaptados para essas pessoas que existem na cidade de São Paulo. O número é baixíssimo. O número é baixíssimo. E tem um outro agravante. Você falou de engenharia, a gente já vai bolando ideias aqui. Os próprios carros adaptados para essas pessoas, muitas vezes não contemplam que essas pessoas hoje têm, por exemplo, uma cadeira de roda elétrica. E essa cadeira Que é maior, elétrica né? não cabe dentro do carro adaptado. E ela não dobra. Então, olha o tamanho do problema a ser resolvido, né? É muito alinhado com o que vocês acabam de dizer, porque realmente quando você começa a fazer um exercício de empatia com essas pessoas, você fala, caramba, quantos problemas aí que E essa solução passa por onde? por tecnologia, por engenharia. Pela engenharia. É isso, Completamente. Totalmente. Nós temos muitos clientes hoje da Dassault que são clientes que têm produtos voltados a isso, Sim. desde cadeira de roda, enfim, equipamentos como muletas e O outros. tema do lançamento do SolidWorks desse ano é baseado verdade. na Bowerhead, Verdade. que é uma empresa, uma Exato. startup americana, que o dono da startup, ele é um cadeirante,
e ele criou uma mountain bike adaptada para ele. A gente viu lá em Excelente Nashville. exemplo, E é verdade. incrível que Verdade. esse cara criou. E vale ressaltar que se o engenheiro de uma modalidade falar assim, ah, mas isso não passa pela minha modalidade. Passa sim. Nossa. Passa pela civil, passa pela elétrica, passa pela química, com materiais, Mecânica. pela mecânica, Uhum. passam por Elétrica. todas. Sim, Eletrônica, sim, sim. passam por todas as modalidades. Uhum. Então a engenharia vai estar presente em todos os momentos dessa solução de problemas. Tem um fato interessante sobre essa solução que você comenta, que há um ano atrás eu tive a oportunidade de conhecer o presidente dessa empresa lá nos Estados Unidos e junto com ele tinha uma engenheira. Essa engenheira, se eu não me engano, ela é canadense. Ela tava lá em Nashville também, né? Estava em Nashville, Sim. verdade, mas Um eu a gênio, conheci em Atlanta, numa outra reunião que nós tivemos em Atlanta, exatamente há um ano atrás. E ela se apresentou, né, nesse evento dizendo que ela tinha morado muito tempo no Brasil. E ela voltou para os Estados Unidos e entrou nessa empresa, nessa startup até então, e eles criaram essas soluções. Onde eu estou querendo chegar? Ela deve ter aprendido alguma coisa aqui, né, para Como contribuir não fazer tanto. calçadas. Você vê que interessante. E essa empresa hoje é um dos temas, né, desse ano. Desse ano. De lançamento das nossas versões, da nova versão do SolidWorks, de toda a gama de soluções, como eu comentei, para 2024. E além dessa empresa, que é o case modelo, É. a gente já, há muitos anos, normalmente todos os eventos que a gente tem lá nos Estados Unidos Sim. são apresentados cases de mobilidade, né? Opa. Membros mecânicos. Esse ano a gente teve um case lá onde era, acho que se não me engano, uma perna mecânica que envolvia o sensorial. Ou Uhum. seja, a pessoa consegue realmente com o pensamento Conduzir, né? conduzir. Tem a prótese que ela tem o sentimento, a prótese de mão, que ela consegue ter os pontos e sentir. Eu tenho a prótese, mas eu tô pegando, eu tô sentindo o metal. E ligado através de condutores do cérebro. É um negócio maluco. E tudo isso é feito com tecnologia. Exato. E engenheiro. 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 E as pessoas ainda insistem em não contratar engenheiro para fazer as coisas. Mamed, Exato. dois outros pontos que você chegou nesse papo agora. Um é universidade, que a gente vê e mais a gente tem uma divisão muito voltada para educacional, e a gente vê cada vez menos, graças a Deus, e graças às grandes universidades. A gente teve recentemente um outro evento focado em equipamentos industriais que a gente teve, por exemplo, o Instituto Mauá de Engenharia, que é enorme, e você viu o trabalho deles, dos professores, de conectar cada vez mais o que eles ensinam com a necessidade da indústria, mas a gente ainda vê um descasamento enorme disso, né? A teoria com o que realmente que você vai usar, o que o teu empregador no futuro realmente precisa que você aprenda. Existe esse descasamento. E aí uma outra coisa também que a gente nota muito nas notícias e tudo mais, a gente sabe que o mercado financeiro brasileiro é um dos mais complexos do mundo, mas é um dos mais poderosos. Eu, em vidas passadas, atendendo outras áreas de software. Em vidas passadas. Em vidas passadas, outras empresas de software, atendi muito banco. Eu lembro quando a gente tinha que levar banco, algum cliente bancário aqui do Brasil para conhecer os escritórios nossos nos Estados Unidos. O cara falava Eu assim, diria André, que é um sistema sofisticado. sofisticadíssimo. Eles falavam, André, não me traga case de outros bancos, que eu dou pau em qualquer um. Eu quero outras coisas diferentes. Os caras são muito sofisticados. Sim. E esses caras empregam muitos engenheiros. Como que você, como engenheiro, vê essa puxada dos engenheiros para esse lado do mercado financeiro, que tem a gente perde os engenheiros para a função real que eles foram treinados, digamos assim, né, moldados, mas ao mesmo tempo a gente ganha para um mercado financeiro super robusto, super bem estruturado. Como que você, como engenheiro, vê isso? Eu tenho duas falas para isso. Uma é como estudante de engenharia e a outra como profissional da engenharia. Como estudante eu vou falar assim, para que eu preciso aprender esse cálculo? Aonde eu vou usar isso na minha vida depois? Talvez nunca. Mas é este cálculo que faz a sua cabeça funcionar como ela funciona, de maneira lógica, rápida e prática. E é aí que te faz um bom resolvedor de problemas. Sim. E o mercado financeiro quer pessoas que resolvam problemas. Bancos querem pessoas que resolvam problemas. Grandes empresas querem CEOs que resolvam problemas.
E quem melhor resolve problemas? Engenheiros. Verdade. É. Então, o descasamento entre a universidade e o mercado existe. Existe um pouco, sim. E é por isso que o CREA tem, dentro da estrutura, 3 colegiados. Um colegiado que é o Colégio de Entidades de... o CEDER, Colégio de Entidades Regionais, que são as associações. Tem o CIES, que é o Colégio de Instituições de Ensino Superior, que todos os coordenadores de escola registrados no CREA fazem parte e vão discutir educação e engenharia. E agora, esse ano, foi fundado o Colégio de Empresas, onde as empresas trazem as necessidades Incrível. Que legal. que elas esperam do Isso é conselho, importante. só que esses colegiados eles podem se conectar. E é onde as empresas podem falar para as escolas, para esses coordenadores, olha, se seguir este caminho pode ser melhor. Né? Então, apesar de o aluno às vezes enxergar que uma grade curricular, principalmente primeiro e segundo ano, não serve para nada, é ela que te forma de uma maneira lógica. O que precisa talvez atualizar são as partes mais específicas. E quando a universidade não forma isso, é que entra a capacidade deste aluno ou do recém-profissional de procurar outras formações que complementem. Sim. Porque a faculdade não pode te formar para uma única coisa. Não. Ela precisa te formar de uma forma genérica. E nem dá tempo, né? E nem dá tempo. Você vai se especializar ao longo da sua carreira. Verdade. Às vezes você acha que você quer fazer estruturas. Eu adorava a aula de estruturas. Eu não trabalho com isso. É. Se a faculdade tivesse me mergulhado em estruturas, o que eu estaria fazendo hoje? Não sei. Eu continuo achando legal a área. Mas não é uma área que eu trabalho. Me dou melhor em outra. Faz sentido. Sim. Total, né? Uhum, Sim, uhum. total. Eu vejo isso na minha profissão. Né? Dois casos. Eu acho que eu sou um dos poucos que trabalha com marketing, das pessoas que estudaram comigo. E hoje, boa parte do que eu aprendi na faculdade, eu fiz colégio técnico também em marketing, não me resolve muito, porque mudou muito, né? Hoje a gente fala muito de marketing digital e tudo. Eu acho que é a mesma coisa que acontece Sim. na engenharia, né? Até você começar, a evolução tecnológica é tão grande e as necessidades são tão enormes. A gente fala muito de gêmeo virtual, de Sim. colaboração, conectividade. Isso talvez o cara que fez engenharia há 10, 15, 20 anos atrás não tinha isso, né? E eu ouvi de uma aluna na semana passada, no estágio de visita, falando assim, por que as faculdades não me ensinam uma ferramenta de modelagem, né? 3D, ao invés de me ensinar um desenho manual? Porque você só vai aprender a modelar 3D Se você souber se fazer você o souber manual. fazer na mão. É. Pode estar havendo um descompasso de carga horária? Pode. Isso é muito específico, precisa ver na grade curricular. Mas você precisa aprender a fazer da maneira raiz, É. para depois conseguir fazer de uma maneira mais fácil. Né? Então, é uma reflexão que precisa ser feita e não adianta só tracionar tecnologicamente esse curso e colocar o que tem de mais avançado naquele lugar. Às vezes, aquele aluno não está ali para trabalhar naquele setor. E adicionalmente, né, Mamed, se você pega uma grade curricular de um curso, não só de engenharia, mas como você acaba de citar, né? Tudo aquilo é programado para te dar uma formação. Por isso que demora mais de 1 ano, 2, 3, 4, 5, 7 em algumas situações, né? Mas aquilo tudo lá te traz, né, toda uma capacidade para que você intrinsecamente esteja preparado para qualquer uma dessas áreas. Comparando com a medicina, você faz 6 anos Pois é, para se formar clínico geral, pois é. para depois se especializar no que você acha que você vai se dar melhor. Sim. E aí, para a gente se especializar, como você bem comentou, a gente se especializa ao longo da carreira. Ou seja, dia a dia a gente busca especialização, a gente busca capacitação. Mas eu acredito que um dos pontos muito importantes da capacitação constante é o relacionamento que a gente faz. São as pessoas com as quais a gente se relaciona. E a gente se relaciona com pessoas, principalmente onde? Em eventos. Por isso que eu quero lembrar você que a gente tem esse ano, pela primeira vez em 15 anos, debutante, hein? O evento de lançamento do SolidWorks 2024, que é uma ferramenta extremamente avançada. E para você estar conectado com o mercado, você precisa estar antenado nesse tipo de ferramenta, Sem dúvida. entendendo o que esse tipo de ferramenta te proporciona para que realmente você possa estar preparado para o mercado. Então, esse tipo de evento, de repente, te desperta o desejo de trabalhar com algum ponto específico que você nunca tinha parado para pensar. Ou alguém comenta alguma coisa num evento como esse, você fala, eu poderia ir para esse lado. Para esse lado. O mercado começou aí, eu tenho campo ainda.
Assim como lá em Nashville a gente começou a falar sobre uma possível parceria para fazer um evento no CREA São Paulo, algo bem rabiscado, surgiu onde? Em um evento. Sim. A gente se conectou em um evento e a partir disso a gente está aqui hoje, tem muitas outras coisas sendo fomentadas. Então, para a gente encerrar, eu queria deixar muito essa mensagem, né, de que é importante a gente estar presente em eventos. Relacionamento faz a diferença total. Eu não teria chego onde eu cheguei na minha carreira até hoje se não fosse o relacionamento. Se eu tivesse ficado trancado atrás de um computador ali, projetando, eu estaria sozinho, Sem pequeno. dúvida. Então, o relacionamento é muito importante e a gente espera você no evento de lançamento do SolidWorks 2024. Todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Mamed, Mário, André, Obrigado. muito obrigado, Obrigado. pelo tempo de vocês. É um prazer sempre estar podendo trocar ideias sobre engenharia e fomentar nossa classe, que é uma classe que está em plena expansão e até acho que o último dia que esse planeta existir, essa classe vai estar em expansão. E a gente precisa estar conectado realmente, discutindo, trocando ideia para a melhoria do sistema. Com toda certeza. Eu que agradeço o convite. Enquanto profissional, tá aqui é um prazer enorme. E enquanto CREA São Paulo, as portas vão sempre estar abertas para boas iniciativas. Muito obrigado, Mamed. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Mamed, em nome da Dassault, em nome da SolidWorks, por enriquecer aqui a nossa conversa, né? Pela oportunidade de estar contigo aqui. Obrigado, Edu. Obrigado, André. Valeu. Esses caras, esses três, eu também, mais uma galera, todo mundo vai estar lá no dia. Vocês, como o Edu falou, contatos, conexões é importante, então venham, que vai ser muito legal vocês poderem conhecer essas pessoas incríveis aqui. Só um segredo que eu não escondo de ninguém, eu seguia o Edu desde a minha primeira graduação, quando fui no blog da engenharia. E se não fossem eventos e network, nós não estaríamos na mesma mesa hoje batendo esse papo fantástico. Olha que exemplo. Exatamente, é isso aí. Olha que Valeu, exemplo. bola, pessoal. Valeu. Eu sou o Edu Cavalcante Eu sou o André Biancardi. e a gente se vê no próximo episódio. Falou! Valeu!